Oi, seja muito bem-vindo. Meu nome é Alexandre Colombo e hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante: carga mental. Fica com a gente. Você sabe o que é carga mental? Carga mental é aquela lista de afazeres que a gente se coloca, se programa, se organiza dentro da nossa cabeça para que a gente possa realizar algumas das nossas tarefas. E grande parte dessa carga mental é aquilo que mais consome a nossa energia, o nosso humor, as nossas preocupações. As cargas mentais que a gente tem dentro dos nossos trabalhos, onde homens e mulheres têm essa carga mental, elas são já muito conhecidas. Mas uma da carga mental que ocupa muito a nossa mente é a carga mental doméstica. É a carga mental dos nossos filhos, das nossas esposas, dos nossos esposos, enfim, daquelas pessoas que convivem dentro da nossa casa. E muitas vezes essa carga mental, ela não está nas mãos dos homens, não está nas mãos dos pais e dos cuidadores. Grande parte dessa carga mental está na mão das mulheres. E isso faz com que as mulheres tenham jornadas duplas, triplas, quádruplas. Muitas vezes é essa carga mental que faz com que as mulheres tenham uma sobrecarga de grande parte gerando, e essa grande parte das vezes gerando o famoso estresse domiciliar, ou estresse dentro de casa. O que é realmente essa carga mental? Por exemplo, a gente tem que levar os nossos filhos aos médicos. Saber que tem que levar aos médicos, muito bem. Qual é a carga mental disso? É marcar o médico, é ver qual é o médico especialista naquilo que sua criança precisa, é saber o melhor horário, encaixar esse horário na rotina, e isso tudo ocupa uma carga mental. Muitas vezes o que acontece é assim: olha, eu marquei o médico é tal, ele está feito nesse horário, você pode levá-lo? Muito bem, isso não é a carga mental. A carga mental foi o que aconteceu antes de tudo isso. Por exemplo, outro exemplo de carga mental é saber que quando você vai num supermercado, você precisa comprar o lanche das crianças, você precisa saber qual é a marca de sabão em pó que não é alérgico, que seu filho ou sua filha não é alérgico, é saber que se o detergente está acabando e que você precisa colocar isso na lista. Isso tudo ocupa antes mesmo de você ir ao supermercado a cabeça, e isso acaba gerando estresse também. Muitos dos meus amigos viram e falam assim: ah, mas a minha esposa faz a lista e quem vai comprar sou eu. Muito bem, fazer uma lista e ticando os itens na lista não é carga mental, é simplesmente algo mecânico. Você vai ao supermercado, pega a lista e cumpre a lista, é uma tarefa. E isso não te gera estresse, te gera uma ocupação de tempo, mas ela não te gera estresse. E grande parte desse estresse está na mão das mulheres, e as mulheres acabam então se colocando, tendo outros afazeres e fazendo com que essa carga mental seja parte diária da vida dela. E esse é um dos grandes motivos nos quais as mulheres estão adoecendo, as mulheres estão começando a ter problemas, porque essa carga mental não está distribuída entre os familiares. Carga mental é saber, por exemplo, quando seu filho calça, e na hora que ele precisar de um sapato, você ir até a loja e saber qual é o número que ele calça, qual é o sapato que ele gosta, qual é o sapato que ele precisa levar um sapato novo para fazer a aula de educação física na escola, e não simplesmente você acabar lembrando que você tem que levar o sapato. Lembrar que tem que levar o sapato, um item na lista, tudo bem, é cumprir a lista e não se preocupar, não ter essa carga mental de buscar, de entender esse processo como um todo. Grande parte desse processo que está dentro da mão das mulheres acaba se tornando algo que muitas vezes a própria mulher acaba dominando isso pelo simples fato de nós homens darmos uma de João sem braço. Quando a gente não divide essa carga mental, ela se torna um dos principais problemas de estresse dentro da família. Então uma das dicas vamos dividir essas cargas mentais, vamos torná-la mais
igualitária entre homens e mulheres dentro da casa. A gente nunca, os homens, quase nunca tivemos essa carga mental que vem junto com a paternidade ou junto com a maternidade, com a criação dos nossos filhos. Então a gente precisa então se apoderar disso. As mulheres se apoderaram disso e se empoderaram disso, e hoje elas dominam esse processo, porque elas já se colocaram muitas vezes em saber, em olhar e falar assim, esse sabão em pó não deu certo, então agora eu vou trocar esse sabão em pó. Mas você sabe quando tem que comprar o sabão em pó? A sua roupa está lavada, né? E a grande parte, uma das coisas interessantes nessa casa é que essa carga mental seja distribuída também entre os filhos. Lógico que o seu filho não vai saber que tem que tirar a bandejinha do frango para descongelar, porque amanhã a gente tem que comer, então ela precisa estar na geladeira já descongelada. Isso é carga mental, é levantar à noite e tirar a bandejinha do congelador para que ela possa se descongelar, para que amanhã a gente possa ter a carne. Não só fazer essa carne no dia seguinte, fazer é uma tarefa. Mas você ter que pensar em todos esses ingredientes e comprar ou tirar da geladeira, isso sim preocupa a mente, principalmente das mulheres hoje. Então tem algumas coisas que a gente pode dividir e que deve dividir para que esse estresse seja dividido. E aí, ao fato que a gente divide, a gente diminui a carga de ambos os parceiros, né? Então, por exemplo, seu filho pode saber que ele está faltando meia na casa dele, para ele. E ele te avisar, não você se preocupar em saber que tem que ter a meia, né? O seu marido pode então, o seu esposo, o seu parceiro, ele pode então pegar alguns itens dessa lista e virar e falar assim, olha, a área médica das nossas crianças, quem vai se ter a carga mental sou eu. Então é você, homem, que vai conciliar a sua agenda com a agenda do seu filho, vai conciliar, vai ver qual é a especialidade desse médico, vai marcar esse médico, vai ver como ele tem que pegar nele na escola, mais cedo ou mais tarde, que tem que levar, vai sair da farmácia, sair do médico e passar e comprar o remédio, né? Enfim, você é que vai ter essa carga mental, né? Coloque isso na sua lista. Olha, vamos dividir então, a lista, a parte da alimentação pode ficar com o homem, a parte médica pode ficar com a mulher, enfim, né? Uma das dicas é, faça essa lista. Quais são as cargas mentais quais são as preocupações que eu tenho que ter antes para que eu possa então ter uma relação no dia a dia, no nosso cotidiano? Porque grande parte da carga mental ela não está lá no seu escritório, ela está no cotidiano, nas tarefas diárias, naquilo que é corriqueiro, que muitas vezes a gente acha que é banal. Mas se você não tirar do congelador antes, no dia seguinte, a gente não vai ter o que comer no dia seguinte, né? Se você não tirar a bandejinha no dia anterior, você não vai ter o que comer no dia seguinte, né? Então, esse tipo de carga mental é o que a gente precisa então dividir. E você, homem, tem que se empoderar disso também. Faz parte disso, conhecer a dinâmica da família para que você possa então entender. Então, passar tempo para entender o cotidiano é de responsabilidade sua, é de responsabilidade do casal e de todos, né? Então, vamos fazer uma lista. Quais são as tarefas que a gente tem que se preocupar antes, né? Quais são a carga mental que essa família tem? Fazendo isso, a gente consegue dividir, né? Meninas, a carga mental foi sempre sua, mas hoje a gente vai ter que se desapegar dessa carga mental. E virar e falar assim, ele vai fazer errado, não vai tirar a bandejinha do congelador e ele vai ter problemas para descongelar. Mas se você der 1, 2 chances e depois se empoderar de novo dessa carga mental, é isso que a gente quer. É isso que a gente quer ficar. Eu vou fazer mal feito uma vez, mal feito, e aí ela vai pegar de volta. Então dê lá controle a sua força de vontade, aí, o seu anseio, e deixe ele descongelar, e deixe ele comer congelado, e deixe ele atrasar no médico, e deixe ele comprar o remédio errado. Para quê? Para que 1, 2, na terceira vez a gente aprende, né? Então muitas vezes eu tinha um amigo que virava e falou assim, eu troquei mal a fralda 2 vezes e minha mulher falou assim, já não é assim. E aí já pegou e eu nunca mais troquei a fralda. Ai que lindo. Primeiro que trocar a fralda é o básico, né? Mas estou dando um exemplo para que a gente possa então começar a tirar essa carga mental. E muitas vezes nós
que estamos já com essa carga mental, a gente já tem um... Eu, por exemplo, eu tomo conta da casa. E muitas vezes, quando a minha esposa vai lavar a louça, ela põe do jeito dela. E isso me incomoda. Mas é a carga mental que eu viro e falo assim para ela depois, olha, por quê? Porque eu sei que eu vou guardar, eu sei que eu tenho que guardar isso, porque não dá para ficar a louça tudo lá, então eu já organizo de um jeito mais fácil para eu guardar. Mas toda vez que ela lava, ela está lá fazendo parte daquilo e ela está contribuindo para a dinâmica da casa. Se eu toda vez que ela vai colocar e deixar aquele caos, eu virar e falar assim, não é assim, não precisa lavar, pode ser que ela não vá. E aí eu pego de novo a carga mental para mim, né? E isso pode ser ao contrário com você, né? Ele vai levar o médico errado, ele vai chegar lá e não vai ter o médico, vai ser na outra rua. O problema é dele, seu filho não vai morrer por causa disso e ele também não. Na terceira vez ele já vai saber onde é o médico. Então aí ele se programa para sair mais cedo do trabalho dele e não você do seu. Enfim, para que a gente possa então dividir. Faça uma lista, divida essas tarefas dentro de casa para que essa carga mental seja diluída entre todos e que todo mundo tenha uma vida menos atarefada, com uma carga mental menor e com uma dinâmica familiar melhor. Perfeito? Vamos dividir a carga mental para contribuir com a dinâmica da casa. Agora é divisão mesmo, vamos dividir, vamos falar, vamos colocar. Para quê? Para que depois isso se torne algo tranquilo dentro da relação familiar, onde a gente não precisa mais fazer uma lista, mas sim as coisas a carga mental vai sendo distribuída naturalmente entre todos os membros da família. Tá certo? Fica comigo, dá um joinha, se inscreve no canal e beijo, até a próxima semana. Beijo nas crianças, tchau!